Fran, eu não tenho tempo e eu não consigo me organizar. Se você em algum momento já se utilizou aí de alguma dessas frases, esse vídeo aqui é especialmente para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o Descomplicando com a Fran. O objetivo desse canal é de verdade a gente tornar aí a trajetória rumo ao nosso bem-estar, felicidade, produtividade, mudanças comportamentais muito mais simples, descomplicado, prático, porque afinal de contas, viver bem não pode dar esse trabalho todo aí que as pessoas imaginam. E a minha inspiração real para montar aqui esse canal é justamente aquilo que eu escuto quase que diariamente no consultório. Os pacientes dizem: ai, Fran, mas mudar dá um trabalho, né? Nossa, mas viver bem é difícil, né? As pessoas já vêm com essa mentalidade do difícil, que fazer mudança é difícil, que viver bem dá trabalho. E a realidade não tem nada a ver com essa. Quando as pessoas começam a entrar ali no processo terapêutico, elas no momento inicial vêm achando que isso vai ser assim trabalhoso demais, né? E a gente começa a desenvolver todas essas estratégias e técnicas. Ao final do processo, a pessoa no geral diz: foi muito mais fácil do que eu podia imaginar. E essa é a realidade, né? Ter a vida que a gente deseja ter, no geral, é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Só que o problema é que a gente fica ali pensando, colocando todas as dificuldades e empecilhos na frente, e aí, claro, que nos falta fatores motivadores aí para iniciar. Então, se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, eu sou psicóloga, Master Coach Ericksoniana, Practitioner em PNL, trabalho fortemente a questão da psicologia positiva na minha vida, na vida dos meus pacientes. O meu foco real da vida é trabalhar aí mudança comportamental direcionada para que você possa atingir os objetivos que você tem aí na vida e para que possa, sim, se sentir muito feliz, realizado e satisfeito. Então, o nosso tema de hoje vai ser aqui: não tenho tempo e não consigo me organizar, e com esse tema a gente vai estar descomplicando aí gestão de tempo e produtividade. Então, para a gente começar, a gente precisa começar a entender tempo, né? A gente tem aí uma série de sensações em relação a tempo, e é muito comum que as pessoas digam: nossa, o ano passou, eu não vi, a semana passa voando, né? O que eu escuto muito no consultório também é: Fran, eu sinto que eu tô sendo engolido pelos meus dias, né? Mas o fato é que todos nós, sem exceção, temos as mesmas 24 horas no nosso dia. O que acontece? Que tem um montão de gente que produz um monte, sobra tempo, e tem pessoas que se enrolam o dia inteiro, parece que não pararam quietas um segundo, mas a sensação no final do dia é de que não produziram nada, né? Primeiro, é importante a gente entender que existem dois tipos de tarefa na nossa vida e que levam o nosso tempo, mas uma de um jeito positivo, a outra nem tanto. Nós temos as tarefas que a gente chama de tarefa de ocupação e tarefa de produção. E para resumir de uma forma bem simples, tarefa de ocupação é aquilo que tu faz que de verdade não te leva aos objetivos que tu tem. E as tarefas de produção, no geral, são aquelas que são direcionadas, é aquilo que te faz ir para um próximo nível, que te aproxima aí dos objetivos que você tem, daquilo que você deseja conquistar. Então é muito importante que a gente comece a entender e fazer as leituras do qual é a minha produção e qual é a minha ocupação. O que eu faço no meu dia que de verdade está coerente, está me levando ali para onde eu desejo chegar, enfim, para os meus objetivos, para as mudanças que eu preciso fazer, ou para as conquistas aí pelas quais eu estou trabalhando, e o que está só me tirando desse caminho, ou seja, me fazendo sentir ocupado o dia inteiro, o tempo todo, mas de resultado mesmo efetivo eu não tenho nenhum. Então, se perguntar ao longo do teu dia se você está se ocupando ou se você está produzindo, já te auxilia a ter algumas tomadas de consciência. Porque quando você está tendo ali, a gente no geral sabe quando a gente está ali procrastinando, quando a gente está fazendo uma atividade que não vai nos levar para onde a gente deseja. A gente também sabe que a gente usa aí uma série de desculpas para dar mais uma procrastinadinha em alguma coisa que a gente não está muito afim de fazer, né? Então é muito importante fazer primeiro essa leitura. Eu estou aqui com tarefas de ocupação ou eu estou com tarefas de produção? E aí o que acontece? Quando você se dá conta que você está muito mais se ocupando do que produzindo, você já começa a entender as tuas horas num sentido diferente. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer em relação ao nosso tempo, né? Começar a entender para onde é que ele está indo, onde é que está escapando, porque de verdade, quando a gente para refletir sobre tempo, a gente entende a importância que o tempo tem na nossa vida, né? E tudo que já passou, e quantas vezes a gente sente vontade de voltar lá atrás, e a gente tem saudade, a gente tem uma série de memórias, e não dá, né? Não importa quanto você trabalhe na tua vida e quantos recursos você tenha, não há nada ainda que tenha sido inventado, e talvez nunca terá, que faça com que você volte.
E como não vai ter como a gente voltar, é muito importante, é mais do que importante, é fundamental que a gente saiba como fazer esse tempo valer muito a pena e render muito mais. A gente entende a importância do tempo quando a gente não tá legal, a gente tá carente, ou a gente precisa ter alguém por perto, a gente precisa de um abraço, de um ombro amigo, enfim, de um carinho, de uma atenção. E tem alguém ali que talvez pare tudo o que tá fazendo e esteja ali para você, doando um pouco do tempo que tem, né? E quando essa pessoa te doa o tempo dela, ela tá te doando de verdade o que ela tem de mais precioso. Porque o nosso tempo é a vida que a gente tem. A hora que acabou o teu tempo, a hora que acabou o meu tempo, acabou tudo, né? Não importa se eu tinha um compromisso marcado, algo inadiável, se o meu tempo acaba, acabou tudo, porque a vida e o tempo, eles estão totalmente conectados, eles estão juntos nessa caminhada. E como a gente perde, né? Ninguém quer perder vida, ninguém quer morrer logo, mas tempo todo mundo perde, né? A gente joga o tempo pela janela como se ele fosse infinito. E de verdade, ele não é. A gente pode conectar aí com a questão da água, né? Como a gente não tem a real valorização em relação ao nosso tempo, porque com tudo que se fala sobre a água e vai acabar isso e aquilo, a gente, ou a grande maioria das pessoas, se torna pelo menos um pouquinho mais consciente. Então a gente começa a sentir um certo remorso, né? A gente vê aí alguém desperdiçando, dá um negocinho ruim. Se a gente vai tomar um banho, a gente já pensa, não vou ficar tanto tempo assim, vou reduzir nem que seja um pouquinho, vou desligar a torneira enquanto, sei lá, estou escovando o dente, enfim. A gente começa a adotar algumas, nem que sejam poucas, mas algumas estratégias para que isso não acabe. Apesar de saber que talvez nem vá acabar para nós nesse momento, mas a gente começa a se preocupar. Agora, com o tempo a gente não faz isso, né? Se a gente se der conta de que o tempo é ainda mais escasso do que a água, a gente começa a valorizar ele diferente, porque a gente pensa, cara, isso aqui vai acabar, por mais que eu tenha aí talvez 80 anos pela frente, esses 80 anos vão passar, porque a idade que você tem hoje aí no momento em que você está assistindo esse vídeo, esse tempo aí todo, todos esses anos, eles já passaram, e a sensação que a gente tem é que, nossa, parece que foi ontem. Então é muito importante que a gente valorize tempo. Os minutos, sei lá, do início desse vídeo aqui, que são poucos minutos, se a gente quiser voltar neles, pouquíssimos minutos atrás, a gente já não consegue mais, não há nada que nos faça voltar, a gente pode se jogar no chão, chorar, espernear feito criança, mas a gente não volta. E só de saber disso, a gente já precisa começar a acionar ali um gatilhozinho que nos dispare para... Viu? Como é que você está usando o tempo que você tem? Né? E falando ali da valorização do tempo quando a gente precisa de alguém e essa pessoa nos doa o tempo, né? Como é importante a gente entender que o nosso tempo, quando dedicado para outro, pode fazer toda a diferença. De repente, aquele dia que você correu no teu trabalho e se estressou um monte, tá mega cansado, e aí você chega em casa e de repente tá o teu filho lá. Né? E talvez você tenha trabalhado assim um dia inteiro nessa correria porque você quer ter muito dinheiro, porque você quer dar talvez para o teu filho, para as pessoas que tu ama, uma série de coisas muito legais. Mas você sabe o que acontece? No geral, falta o que é fundamental. Porque aí você se desgastou o teu dia inteiro, você já não aguenta mais, aí o dinheiro você tem. Mas o tempo, que é o que você deveria ter de mais precioso, você não tem. E aí, de repente, você vai lá e compra para alguém que você ama, para o teu filho, enfim, você vai lá e compra o brinquedo mais caro que você encontrar. Ou compra todos os brinquedos que ele quer. Só que aí, do que adianta uma criança ter o brinquedo mais caro se ela não tem o que de mais precioso seria para a vida dela, que é, de repente, o pai ou a mãe, podendo desfrutar junto desse brinquedo. Ou talvez nem precisaria desse brinquedo, porque com o tempo poderiam construir um brinquedo legal juntos, o que seria, no geral, muito mais valioso. Então a gente precisa começar a desenvolver essa clareza em relação a tempo. O que eu estou fazendo com esse presente diário, com essas 24 horas que se apresentam para mim todos os dias? E aí, o que é importante você começar? Fran, então como é que eu começo, né, a fazer todo esse ajuste, enfim, desenvolver essa clareza em relação ao meu tempo? Então a primeira coisa eu já falei lá para você, começa a entender se você está se ocupando ou produzindo, se você está fazendo tarefas ali que te levam para um próximo nível, para o nível que você deseja, que te levam na direção dos teus objetivos, ou se você está lá o dia inteiro gastando teu tempo, olhando redes sociais, perdendo de produzir no teu trabalho, porque no geral as pessoas saem do trabalho com aquela sensação assim, ó, trabalhei o dia inteiro, mas parece que não dei conta, parece que não fiz nada.
Só que aí a pessoa não parou para contabilizar, talvez, quantas 35 mil vezes ela parou para dar uma checadinha no celular, ou num e-mail que talvez não tivesse nada a ver com o trabalho, ou de repente respondido um WhatsApp, ou dado uma espiadinha nas redes sociais só para dar uma relaxada, porque ela estava muito cansada, muito estressada. E isso não está contabilizado. E aí qual é a sensação que fica, qual é a informação que fica para o nosso cérebro? Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, não descansei nada e não rendi. Só que se você for contabilizar isso de verdade, eu brinco às vezes com alguns pacientes que eu digo, você faz o seguinte, você pega um papelzinho branco, uma caneta, deixa contigo. Toda vez que você pegar o teu celular na mão para fazer coisas aleatórias, você faz um risquinho nele, que não estiver ali direcionado com aquilo que você precisa. E aí, você não tem noção que tem paciente que desiste, diz, Fran, parei quando enchi a primeira folhinha, parei de anotar, né? Então, isso não está declarado para nós, a gente faz tão de forma automática que a gente não percebe, não se dá conta do quanto isso pode estar aí prejudicando o nosso bem-estar, o nosso tempo, a nossa produtividade, e com isso a gente não consegue gerenciar nada mesmo. Então, primeiro, se ocupando produzindo, pense sobre isso, se pergunte sobre isso, é extremamente fundamental. Com isso, você já começa a fazer uma análise do teu dia. Pega ali, já que estamos falando em tempo, se permita tirar um tempo para você, tira um tempo para você e anota lá como é que você está usando o teu dia, quantas horas você usa para dormir, quantas horas você usa, sei lá, para ir para o teu trabalho, quantas horas você fica lá, o que você faz nas horas que sobram, enfim. Só para você começar a desenvolver em você a tomada de consciência. Quando você tem a tomada de consciência, já está mais fácil de você começar a alinhar ações coerentes. Porque quando a gente nem sabe no que a gente está errando, está complicado de você começar. Então comece por isso. Comece perguntando se você está se ocupando produzindo, fazendo ali todo um esquema em relação ao teu tempo para você entender aonde é que ele está aí te faltando, onde é que você está talvez desperdiçando ou deixando de aproveitar de uma forma mais estratégica. Depois disso, tem uma coisa muito importante. Eu estava uma vez num treinamento e um dos palestrantes lá chamava Maurício Sampaio. É um cara bem reconhecido, enfim, muito bacana, tem um livro muito bacana também. Se não me engano, chama Impacto, o nome do livro dele. E ele falou lá a seguinte frase, ele disse assim, quem não tem agenda, vira agenda do outro. Naquela hora eu fiquei parada, pensando, meio sem entender, como assim quem não tem agenda vira agenda do outro, né? E aí ele explicou. O que acontece? Quando você não tem agenda e vira agenda do outro, o significado disso é, quando você está sempre esperando o que o outro faz para você responder imediatamente, é porque você virou a agenda dele. Vou exemplificar de um jeito bem simples para você. Vamos dizer que eu não tenho uma organização em relação ao meu tempo, eu não tenho uma estrutura. Talvez eu não tenha ali uma programação para o meu dia, enfim. E aí eu tô lá o dia inteiro com o meu celular na mão, para lá e para cá, para onde eu vou eu levo o celular, enfim. E aí toda hora que você manda alguma mensagem para mim, eu te respondo exatamente na mesma hora. Entende a ideia? O que está acontecendo ali? Talvez você me mandou uma mensagem na hora que você pôde. E eu deveria responder para você na hora que eu posso, não na hora que você me mandou. Mas o que no geral acontece? A gente ficou refém e prisioneiro do WhatsApp ou de outras redes sociais, porque a sensação da grande maioria das pessoas que a qualquer momento vai acontecer vai chegar uma notícia bombástica pelo WhatsApp. E você tem que estar lá o tempo todo para ver, né? E não vai acontecer, de verdade. Não espere que notícias bombásticas vão chegar, elas até chegam, mas se for algo emergencial e direcionado a você, ninguém vai te mandar um Messenger, ninguém vai te mandar uma mensagenzinha no Telegram, no WhatsApp, ficar esperando você visualizar. É tipo, o mundo tá acabando, eu tenho que avisar pra Fran, vou mandar uma mensagem pra ela. Ai, a Fran ainda não visualizou. Isso não vai acontecer. A gente precisa trabalhar no desapego disso. Isso tá deixando as pessoas cada vez mais ansiosas. Eu tenho um paciente que chega pra mim e diz assim, Fran, parece que eu tô o tempo todo esperando chegar alguma coisa no WhatsApp, mas nunca chega. Entende a sensação que esse apego a coisas que estão, desculpa, esse apego a redes sociais e a essas informações diárias, o tamanho do prejuízo que isso está trazendo para nós. Então é importante sim que a gente se trabalhe para desapegar um pouco disso. Então, quem não tem agenda, vira agenda do outro, porque você precisa começar a dominar aquilo pelo que você pode ter domínio, que é a tua organização em relação a tempo. Tem coisas que estão no nosso domínio, tem coisas que não estão. Aumentar as horas do dia está no nosso domínio? Não, não está. Mas organizar as horas que existem já no nosso dia, isso está no nosso domínio. A gente se policiar, enfim, ter atenção, não procrastinar, isso tudo está no nosso domínio e a gente precisa começar a tomar as rédeas dessa situação nas nossas mãos. Caso contrário, o tempo vai continuar passando, a gente vai continuar se sentindo engolido pelo dia, as coisas não vão mudar.
As pessoas no geral querem que as coisas mudem, mas elas não estão dispostas a pagar o preço da mudança, e aí as coisas vão continuar do mesmo jeito. Se você sair, por exemplo, desse vídeo aqui, sem aplicar absolutamente nada do que você ouviu, você gastou tempo à toa. Você gastou o tempo desse vídeo à toa, porque você não vai aplicar, e você de repente poderia estar fazendo uma outra coisa então para evoluir, ou seja, você só perdeu. Então, se você dedica o teu tempo a alguma coisa, que você leve dali algo que possa, sei lá, trazer um sentido, um significado para você, um insight, uma ideia, né? É muito importante que você pense sobre isso. Então, o que é a ideia? Primeiro, desapega dessa história de redes sociais. Ah, Fran, mas eu não posso mais ficar nas redes sociais. Não, você pode, deve inclusive. Se você não estivesse utilizando desses recursos, talvez nesse momento você não estivesse assistindo esse vídeo. Mas qual é a grande questão? Você precisa estruturar isso de uma forma mais inteligente. Você precisa organizar o teu tempo. Então, o que é legal? De repente, você já dividiu o teu dia. E aí, você faz um estudo ali de no que está gastando o teu tempo e você soma, você contabiliza ali quanto que te sobra de repente para redes sociais. E talvez no final dessa conta você vai lá chegar à conclusão de que você tem 2 horas sobrando. E essas 2 horas, se você quer ficar de perna pro ar, de ponta cabeça, você quer correr, você quer ficar nas redes sociais, é um problema só teu, e aí você faz o que você quiser. A grande questão, a grande chave é que a gente está passando muito mais horas do que isso por dia nas redes sociais, o que já nos gera uma série de outros problemas, porque a gente fica ali nas comparações, a gente sofre, parece que a vida de todo mundo é maravilhosa, a grama do vizinho é mais verde, e no geral é. Quando a gente está reclamando que a grama do vizinho é mais verde, no geral é mesmo. É porque enquanto a gente está reclamando, o vizinho está lá cuidando da grama dele para que ela fique mais verde. E a gente está aqui se lamentando, chorando, chupando o dedo porque a grama dele é mais verde. Então, ao invés de eu cuidar da minha, eu fico lá chorando e me lamentando porque a do outro está melhor. Então, tudo isso, tudo que a gente quer fazer na nossa vida envolve tempo. E é muito importante que a gente se dê conta disso quanto antes e que a gente tenha pressa. Os meus pacientes, eles sabem muito disso. Eu digo, bora, eu tenho pressa. Por que eu tenho pressa? Porque não dura para sempre, porque vai acabar. Eu tenho pressa de viver. Quem me conhece, quem vive comigo sabe o tamanho da pressa que eu tenho. Às vezes eu até me atropelo um pouco por causa dessa pressa enorme. Por quê? Porque eu quero fazer tudo, eu quero abraçar tudo que eu posso nesse tempo que eu tenho. Porque ele é escasso, porque ele acaba. E é muito importante que a gente abrace ele com todas as forças que a gente tem fazendo aquilo que é valoroso para nós, que faz a diferença na nossa vida. Então, para a gente resolver ali o quem não tem agenda vira agenda do outro, o que a gente pode começar a fazer? Primeira coisa, muito importante, silencie as tuas notificações do celular. Se você ainda tem aí notificação ativada, é para ontem. Silencie esse negócio, porque você vai ficar o dia inteiro refém daquele monte de apitinho, vibra daqui, apita de lá, né? Porque Messenger tem apito, Instagram, Facebook, tudo, WhatsApp, Telegram, tudo avisa você, chega o e-mail, você fica sabendo, chega o WhatsApp, você fica sabendo, e o dia inteiro aquilo ali vai te trabalhando dentro de uma agitação mental, que no final do dia você sai, de repente, do teu trabalho querendo matar alguém, e aí depois as pessoas não entendem porque elas estão cansadas, estressadas, ansiosas, né? Tô sempre nesse apego de uma notícia que vai chegar ou de algo que eu vou receber, tô sempre nesse apego do barulhinho que fez, meu Deus, quem será? Né? Quem será? De repente é nada, de repente é uma corrente, de repente é alguém lá no grupo da família dizendo boa tarde e os outros 35 respondendo boa tarde. Então calma, desapega desse negócio. Então, para a gente trabalhar essa coisa da agenda, silenciar as notificações e organizar o teu tempo. Qual é o teu horário do dia que você está nas redes sociais? E aí você vai até ficar lá sem culpa. Porque se você separou, sei lá, meu horário das redes sociais é das 8 às 9 da noite, beleza. Nessa hora você avisa pra galera, diz, ó, meu horário das redes sociais, ninguém chega perto de mim, me deixem aqui, eu quero ficar quieta. Mas talvez o dia inteiro você já produziu um montão. Você já resolveu um montão de coisas que você precisava resolver, então pronto, acabou. A gente encerra por ali a discussão. Então lembre que quando eu mando uma mensagem para você, eu mandei na hora que eu pude. E você tem que me responder na hora que você pode, não de jeito nenhum na hora que eu mandei. Essas estruturas são fundamentais. Uma outra coisa muito importante, comece a fazer o teu planejamento à noite. O que eu quero dizer? A gente acorda de manhã e já acorda às vezes atrasado, correndo, atropelado e pensando nas 1.359 coisas que a gente tem que fazer no nosso dia, porque o mundo mudou, porque as coisas andam mais depressa, porque existem uma série de condições hoje que antes não haviam. Então sim, a gente já automaticamente está mais acelerado para acompanhar o mundo, afinal de contas o mundo não para e aí a gente vai procurando de todas as formas acompanhar essa velocidade. Daí o que acontece? A gente acorda de manhã e no ideal é a gente acordar tranquilo e tomar o café da manhã e se organizar, mas a gente sabe que na vida real não é bem assim.
E às vezes a gente acorda atrasado, levanta correndo, sai correndo, não deu tempo de tomar café, já pega o carro, já sai, e já sai pensando nas 1.500 coisas para fazer, e isso, primeiro que já começa a dar aí um comando logo pela manhã detonador no nosso dia. Mas a gente fala disso no próximo vídeo, né? Mas aí o que acontece? A gente corre e chega à noite em casa e a gente lembra que a gente não fez mais umas 3, 4, 5 coisinhas que ficaram faltando. Aí você chega em casa e de repente teu filhinho tá lá morrendo de saudade de você. Aí você tá tão agitado, tão preocupado ou preocupada com aquilo que você não fez, que você não consegue nem dar atenção para a criança. É muito comum. Observe quando você vai aí, se você vai em praça, sei lá, num shopping, especialmente quando tem ali pais e filhos, né? E aí a criança às vezes está lá feliz, brincando e dizendo, mãe, olha, né, eu tô aqui. E às vezes a mãe, o pai tá lá aqui, ó, no celular, né? Quem nunca? Quantas vezes a gente já fez isso? A gente olha aqui e diz, aham, e a gente continua, né? A gente já tá vivendo ali um mundo que não é nem nosso, um mundo que não é nem real. E com isso a gente tá perdendo de viver no mundo real, naquele que a gente construiu, naquele que a gente sonhou tanto inteiro e que agora que a gente tem, no geral, a gente nem aproveita, a gente nem desfruta dele. Então comece a dar valor de verdade para aquilo que tem valor, para aquilo que de verdade pode fazer a diferença na tua vida, as pessoas que você ama, dedicar esse tempo para elas, tirar um pouquinho do teu tempo é mais do que uma prova de amor. Porque você está dando o que você tem de mais precioso. E a gente sente. Se você sai com um grupo de amigos e todo mundo tá lá no celular, te gera um tipo de sensação. Agora, se você sai com um grupo de amigos e a galera diz, viu, estamos aqui juntos hoje, esquece o celular, deixa pra lá, já te dá um outro tipo de sensação. Então a gente precisa sim começar a trabalhar nesse desapego. E aí o planejamento entra justamente nisso. Quando você acorda e você não tem noção para onde é que você vai, o nosso planejamento é como se fosse um GPS do nosso dia. Né? Você acordou de manhã, você não sabe para onde é que você vai, você até sabe que você tem que chegar em algum lugar, mas você não sabe quais são os caminhos que você tem que pegar, muito provavelmente você vai demorar mais para chegar aí nesse lugar que você deseja. Então quando você planeja, você já tem todo o teu GPS do dia ali organizado, estruturado, facilita muito para você. Então à noite, se dedique de verdade. Tem ali um papelzinho, uma caneta do ladinho da tua cama, um bloquinho de anotações no teu celular, que isso auxilia muito. E aí você deitou lá, você pensa, cara, o que eu tenho para fazer amanhã? Ah, eu tenho isso. Trabalhe com poucas atividades ao longo do teu dia, porque de repente você vai fazer uma lista lá de 25 coisas para fazer no teu dia, 30, 40, 50. E aí, eu sinto te dizer, mas é muito provável que você não dê conta. E aí isso vai começar a te angustiar, porque aí hoje faltaram 10, amanhã eu tenho mais 15, e aí vira uma grande bagunça. Então elenque prioridades. Quais são as prioridades do teu dia? Porque é muito mais importante que você dê uma comunicação para você do eu fiz, eu realizei, eu consegui, do nossa, eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Então, para isso é importante que a gente coloque talvez menos ações para que a comunicação seja efetiva. O nosso cérebro trabalha por comando, ele entende a nossa comunicação. Então, quando eu tô lá sempre fazendo e dizendo, eu não dei conta, ele tá sempre nos gerando essas mesmas sensações, e essas sensações são ruins. Agora, quando eu vou lá e digo, vou fazer essas 5 coisas, eu vou lá e faço essas 5 coisas, acabou. Eu tô dizendo, consegui, dei conta, de repente você fez as 5 e ainda tinha um tempinho, você fez mais 2, 3, uau! Então eu não fiz só 5, eu fiz 6, eu fiz 7, eu fiz 8. Né? Essa comunicação, ela manda na gente, ela manda nos nossos fatores motivadores. Então, seja inteligente e estratégico ao fazer o teu planejamento, mas o faça. Comece do jeito que tu pode, do jeito que tu consegue, com os recursos que tu tem. Fran, eu não sei muito bem como planejar. Vai planejando, coloca lá, nem que sejam as atividades do dia, como que eu vou fazer, você vai pensando e alinhando depois. Mas comece de algum jeito. Isso é importante para que você se sinta trabalhando por você, fazendo a diferença, trazendo as mudanças necessárias. Eu, no geral, uso um bloquinho de anotações que eu tenho no celular e eu coloco lá tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu tenho um vídeo para gravar, eu tenho que preparar um script e tal, eu tenho de tal hora é atendimento, e eu organizo tudo isso. E conforme eu vou fazendo, eu vou apertando e ele vai riscando automático e acabou. Quando aquele trocinho risca, dá uma sensação tão boa, porque é aquela coisa do uau, eu faço. E às vezes é um passinho bem pequenininho, mas essa comunicação é muito importante para nós. Então adota isso, não tem desculpa, se tu tá me assistindo aí com o teu celular na mão agora, não tem desculpa, entra lá no teu espaço de aplicativos, baixa lá o teu bloquinho de anotações, tem vários do jeito que você quiser, você não paga nada para isso. E começa a fazer isso por você. Quando você anota as suas atividades do dia, você já começa a trabalhar um pouquinho na tua agitação mental, você começa a reduzir essa agitação mental, porque você já não está guardando mais tantas informações na cabeça. Pensa quantas informações a gente guarda dentro da nossa cabeça todos os dias. Então dê uma atenção especial, se cuide, se respeite, cuide, trate bem aí o teu espaço mental, para de guardar um montão de coisa na cabeça, esvazia lá no teu bloquinho, e só isso te ajuda, inclusive, a dormir melhor, mais tranquilo, porque aí tu terminou teu planejamento e diz,
Ai, que bom, pronto, agora é amanhã. Amanhã eu resolvo, já tá tudo estruturadinho aqui. E aí você dorme mais tranquilo, acorda diferente e, claro, tem resultados diferentes aí ao longo do teu dia. Uma outra questão muito importante em gestão de tempo, em produtividade, eu costumo brincar com os pacientes que é fazer já. Fazer já. Para de procrastinar, de deixar para amanhã. A gente deixa tudo para amanhã. Tudo para amanhã. Eu tenho que juntar o sapato que tá no chão, depois eu junto. Eu tenho que levar uma caneca na pia, depois eu levo. Eu tenho que fazer esse trabalho, mas ainda não venceu o prazo, depois eu faço. E a gente tá se treinando a deixar tudo para depois, tudo para amanhã. Amanhã eu faço, depois eu faço, outro dia eu resolvo. E aí o que acontece? A gente passa muito mais tempo sofrendo pelo problema do que resolvendo ele. Então esse incômodo ele fica em nós. Mas eu tenho que fazer tal coisa. Nossa, mas eu tenho que fazer, né? E aí te gera uma angústia, te gera incômodo, agitação mental, de repente você fica mais agitado, irritado, desconta em quem não tem nada a ver. Olha o tamanho do prejuízo. Agora, o que é importante? Tenha a tomada de consciência que tudo que você faz na tua vida é um grande treino mental. Então, se você está treinando para deixar tudo para depois, você está se ensinando, treinando e aperfeiçoando para procrastinar. E se procrastinar não é o que tu quer fazer aí, quer ter na tua vida, você precisa cortar isso para ontem. Então comece fazendo já e fazendo coisas simples, coisas pequenas. É a caneca que você tem que levar na pia, depois eu levo? Não levo depois, eu levo agora. É a minha cama que eu tenho que arrumar, depois eu arrumo? Não, eu arrumo agora. Você não tem noção o tamanho do poder que tem na nossa vida, na nossa percepção do dia, simplesmente acordar arrumando a cama, porque você já começa pontuando para o teu espaço mental o fazer e a organização. Então comece trabalhando em pequenos passos, mas traga esses passos para você, porque eles são fundamentais. Não dá pra gente deixar para depois, fazer já. A gente tá passando às vezes na nossa casa, vê uma sujeirinha no chão, a gente diz, depois eu tenho que juntar. Não, depois não, é agora, baixa aí, junta esse negócio logo. Então pare de treinar para isso. E se são coisas que você vai ter que fazer, porque tem coisas que a gente adia, e depois a gente acaba nem fazendo e fica por isso mesmo e não há grandes prejuízos. Agora, tem coisa que a gente sabe que não adianta, que tu vai ter que fazer de qualquer maneira. Se tu não fizer hoje, tu vai ter que fazer amanhã. Então escolha sempre já fazer hoje, porque a sensação que isso gera ela é diferente. O que vai acontecer? Se você tinha que fazer hoje e não fez, hoje você vai ficar preocupado, você até não fez, mas você está preocupado porque não fez. Aí você de repente até foi fazer uma outra coisa legal, mas você estava incomodado, nossa, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa. Daí você acorda no outro dia angustiado, nossa, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então essa dor do eu tenho que fazer, ela incomoda muito mais do que vou fazer agora. E aí você faz e resolveu. De repente hoje você tinha uma atividade muito importante para fazer e aí você não fez ela. Aí amanhã você acorda angustiado porque você não fez, tinha que ter feito. Mas se você já foi lá e resolveu, pagou o preço desse negócio, você acorda no outro dia e diz, nossa, que bom que eu já fiz. Então a tua sensação muda. Você sai do eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e isso te incomoda pro uau, que bom que eu já fiz, que bom que eu já tô livre, que bom que eu já resolvi. Então aprenda a cuidar disso. São coisas simples, mas que mudam a nossa vida. Olha, quem diz que essa troca aí de falas e de ações já geram uma sensação tão positiva em nós? E geram. Por isso que esse canal chama Descomplicando, porque tá muito mais fácil do que a gente imagina, só que claro que não tem mágica, não tem milagre. Tem mão na massa. Você precisa entrar em ação aí para resolver essas questões do teu dia, essas questões que te incomodam. E pra gente fechar, o que é muito importante? Já que a gente vive com o celular na mão, vamos usar esse celular a nosso favor. Então o que é legal você fazer? Coloque lembretes no teu celular. Fran, mas você manda silenciar as notificações, agora você manda por lembrete? Isso mesmo. O que você vai fazer? É muito provável que você vai esquecer de uma série de orientações aqui desse vídeo, ou de dicas, ou de ações que você deseja implementar. Quando você põe lembretes lá no teu celular, é como se aquilo lá, num determinado momento, viesse e te desse um pequeno puxãozinho de orelha. Então, se você se dispor, isso eu aprendi num curso de produtividade que eu fiz com o Jerônimo Temel. Se você se dedicar a colocar lá no teu celular, que sejam 3 lembretes ao longo do teu dia, 2, 3, 5, você vai avaliar e, claro, não vai encher de lembrete a cada hora, porque isso vai te atrapalhar muito mais do que te ajudar, mas seleciona aí, eu gosto sempre de usar o 3, né, 3 lembretezinhos, de repente um de manhã, um de tarde, ou mais ali finalzinho do dia, e aí isso já te puxa do modo automático. Então a nossa tendência natural vai ser ficar no automático. A nossa tendência natural é o não fazer do jeito que a gente já está fazendo. Então quando você quer modificar, você precisa de algo que te lembre, e nem sempre a gente vai conseguir lembrar disso, porque a gente é engolido ali pelo nosso modo automático. Então quando você coloca um lembretezinho, por exemplo, com a frase tá se ocupando ou tá produzindo agora? E aí de repente do nada você tá lá perdido, alheio no meio do teu dia nas redes sociais, e não era o teu horário das redes sociais, e de repente vem aquele lembrete. O que acontece? Nossa, cara, eu tô me ocupando, para com isso.
alguma coisa te lembrou. E talvez se você não tivesse o lembretezinho ali, você ia continuar imerso nas redes sociais, tua hora ia passar e você não ia nem se dar conta disso. Então coloque esses lembretes, eles são muito importantes. Você pode pôr a frase que você quiser lá, tá se ocupando ou produzindo, já fez o teu planejamento hoje, tá no teu horário certo das redes sociais, como é que você está se sentindo hoje no teu dia? Põe a frase que você quiser, desde que essa frase sirva para você lembrar do teu tempo. Como que você está cuidando do teu tempo? Tá valorizando o teu tempo? Tá cuidando? Enfim, coloca o que você quiser. Eu gosto muito do tá se ocupando ou produzindo, porque eu acho que é um belo de um puxão de orelha que faz muito sentido. Para mim também talvez faça para você. Então, pega tudo isso aí agora que você ouviu desse vídeo e estuda como você pode implementar isso na tua vida. Começa de algum jeito. Não se permita sair desse vídeo sem levar alguma pequena ação, alguma nova ação, para que esse tempo que você ficou aqui comigo valha a pena para você, vale a pena para mim também. Eu tirar o meu tempo aqui para fazer esses vídeos para você é a forma que eu encontro de dizer que você é importante para mim, que a vida das pessoas é importante para mim, que eu acredito na mudança que as pessoas são capazes de fazer. E agora você pode usar aí o teu tempo valorizando também tudo isso e implementando aquilo que você acha que fez sentido para você e que pode te ajudar. Tá certo? Gratidão enorme por ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Se você acha que fez sentido para você, que contribuiu com você de alguma forma, curte esse vídeo, deixa o teu joinha, comenta, compartilha com as pessoas que são importantes para você, porque assim a gente consegue acolher aí uma série de outras pessoas e ajudá-las também nesse processo de tomada de consciência, gestão de tempo, produtividade e tudo mais. Se você estiver me assistindo no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante ter você por aqui, clica no sininho, porque aí todo vídeo novo que eu coloco você já fica sabendo em primeira mão. Tem vídeo novo no canal do YouTube toda terça e toda quinta. E eu acabo colocando em todas as redes sociais também. Então, gratidão. Se você achou que fez sentido, curte aí, comenta, compartilha, se inscreve e fica comigo por aqui. Beijo grande. Tchau, tchau.